Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. E o Atlético se representa agora à tarde na Cidade do Galo. E o foco agora é o Sport, adversário de domingo, 4 horas da tarde na Independência. O Sport, que como já comentamos aqui, perdeu ontem o seu técnico Eduardo Batista, que pediu demissão, como grande parte da diretoria ligada aí ao futebol. Um time que, além de estar na zona de rebaixamento, vive um grande momento de crise. Isso pode ou não ajudar o Atlético, Edu? Não, claro que pode. O Atlético tem que vencer o Sport, Breno. O Atlético tem uma sequência de jogos contra equipes que estão na parte de baixo da tabela e depois dessa sequência ele encara Grêmio e Palmeiras, que são times que estão na parte de cima da tabela, que o Atlético briga com eles. Não vou dizer que nesse momento briga por G4, mas lá na frente pode estar brigando contra essas equipes numa briga direta e é muito mais difícil você vencer um Grêmio e um Palmeiras do que vencer um Sport, uma Chapecoense, um América, um Ceará, que são os próximos adversários do Atlético. O Atlético tem tropeçado quando não pode, ele tem oportunidades de vencer jogos grandes, como teve no Clássico, pegando o time reserva do Cruzeiro, como teve no Maracanã, porque o jogo do Maracanã não foi bom, o Flamengo não jogou bem também. A gente aponta as críticas para o Atlético porque está aqui, é o nosso papel falar dos times aqui de Minas, mas o Flamengo também não jogou bem, deu ao Atlético a oportunidade de vencer o jogo, o Atlético não pegou essa oportunidade. Agora, jogo contra o Sport, em Belo Horizonte, o Sport vivendo a crise que está, independentemente se o Thiago Largue tem um time na mão ou não, se ele tem um time definido, se ele tem as convicções dele, é jogo para o Atlético vencer. Jogando bem ou mal, o desempenho tem que ser deixado um pouco de lado domingo e o resultado é o que vai importar. O Atlético não pode perder ponto para o Sport, não. E será que dessa vez a gente vai ver o Thiago Largue repetindo o mesmo time, Jota? Porque até agora nesse campeonato a gente não viu ele fazer isso e ele tem todos os jogadores à disposição de novo. Você acha que vem mudança de novo? Vem mudança. Vai ter um novo meio de campo aí, pode ter certeza. Ele não vai escalar o Tomás na direita de novo. O Tomás na direita, tendo o Luan em campo, que joga na função, e o Tchará, que joga melhor na direita. E o Tomás joga na esquerda. E o Tomás joga na esquerda. Foi um grande erro do Largue. Esquece. Começou errado. Sem falar agora ele aprendeu. Ele deu uma de professor Pardal pra gente. Foi meio eu até entendo a insatisfação do Tomás Andrade. Eu ficaria também. Até porque não era culpa só dele. Tá, o cara não jogou muito bem, mas e daí? O cara foi escalado na posição completamente errada. Eu não vejo problema do jogador sair com 30 minutos para tentar resolver uma questão tática. Mas ali a questão tática, né? Teve um culpado nessa história, né? E outro erro, o Elias, mais uma vez, fora de onde ele joga melhor. Então, mas o Elias foi bem no Rio. Não, ele foi bem, até porque o Flamengo praticamente não atacou no segundo tempo. Né? O Elias jogou completamente avançado. Então, não deu para perceber isso, né? Mas se fosse um outro tipo de jogo, ia ser a marcação mais uma vez sobrecarregada. Então, certamente tem que mudar. Não só acho que vai mudar, como tem que mudar. E aí tem que saber com quem que ele pode contar. O Casares do Clássico e do jogo contra o Flamengo, felizmente, né, não dá para contar com esse Casares. Dá para contar com outro Casares. Né? Qual vai ser? Qual vai ser o jogador de articulação ali? Porque o reflexo sempre acontece. O Ricardo Oliveira teve culpa no segundo gol, teve. É um passe bizonho para trás, né? Mas a jogada se desenrolou. Demorou até chegar no lance. Né? Sim, mas eu digo o seguinte... Não dá para falar que o Ricardo Oliveira... Foi a falha maior aí do Maidana, que não saltou, de quem estava marcando. O Zé Wellison era o jogador que entrou em campo para marcar homem a homem, o Paquetá. Tem uma série de... Mas falando assim, o início da jogada foi lá atrás, um erro bizonho da bola que demorou para chegar para ele, e é um jogador que não recebe as bolas. Então, assim, tem hora que a torcida xinga, a gente acompanha nas redes sociais aí, o Ricardo Oliveira é execrado em vários momentos. Mas como é que não execrar o cara? Como é que não tem jeito dele receber crise? Não chega no cara. Agora, cadê o camisa 10 para fazer a bola chegar fácil nele? Não está demorando, Guilherme. Faltam 12 rodadas para o campeonato. E você vê um time do Atlético, que a gente vai falar aqui, vai ter mudanças. Mas não é mudanças porque está buscando melhorar esse desempenho. Não, é porque está buscando arrumar um time, que não tem. Não tem uma convicção ainda no meio de campo. Mas faltam 12 rodadas. Não está tarde já para poder... Por mais que tenha o time mudado no intervalo para a Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo foi em junho. Julho, agosto, setembro, são 3 meses. Não era tempo suficiente para poder já dar uma acertada nesse time? Com certeza. Eu até falei isso aqui em programas anteriores, que o Thiago Largue ele já sabe o que ele tem em mãos. Ele tem esse elenco na mão, é o elenco que ele está trabalhando já faz tempo, desde o fim da Copa do Mundo. Já era para ele ter conseguido encaixar um time, ter na mão um time titular, saber quais são os 11 jogadores que ele vai colocar em campo.
para começar. É claro que a gente sempre vai falar da diretoria do Atlético, que não deu um elenco qualificado desde o princípio do ano, mas já sabendo que aquilo que se tem em mãos, você tem que trabalhar com essa convicção. E falta muita convicção, na minha opinião, para o Thiago Largue, que demora excessivamente a encontrar aí as peças melhores. E aí, como ele erra bastante, acontece o que aconteceu no jogo com o Flamengo. Ele tenta ficar mudando demais, como eu disse, deu uma de professor Pardal, inventou para danar e aí acabou levando o pior no jogo com o Por Flamengo. que ele está tentando mudar demais? Porque não está encontrando. Porque os caras não estão jogando bola. Os caras não É tão rendendo. onde que eu ia tentar encaixar. As duas laterais do Atlético não estão jogando. Emerson está muito mal. Aliás, se fosse o Patrick jogando que o Emerson está jogando, já tinham execrado ele. Está jogando nada o Emerson. Fábio Santos não está jogando nada. Não sai porque não tem substituto. Ah, mas o Hulk também quando entrou, todo mundo pediu a volta do Fábio Santos, né? Então menos. O Adilson voltou mal, tanto que o Zé Wellison é o titular hoje e está melhor do que o Adilson. Independentemente da renovação ou não do contrato, eu acho que o Adilson não merece nesse momento ser o titular porque o Zé Wellison está jogando melhor que ele. E eles estão ali mais ou menos na mesma posição. O Xará não está jogando. O Ricardo Oliveira não está jogando. Por que não tira o Ricardo Oliveira? Porque não tem substituto. Não tem o Denilson. Precisa dar minuto pro Denilson. A gente precisa ver mais do Denilson, gente. Sério? Então tá. Então põe o Denilson para jogar, que vocês vão ver mais do Denilson. Os caras não estão rendendo. Não rendem. Antes da Copa, que é sempre o exemplo que é pego. Adilson estava jogando demais. Blanco estava voando. Roger Guedes era o melhor jogador do campeonato. Se deu muito bem com o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira está fazendo gol, dando assistência. O problema do Thiago Largue antes da Copa era a dupla de zaga. Que ele não tinha uma dupla de zaga definida. O resto do time estava bem. De repente passa, ele perde o Blanco, o Adilson machuca, o Fábio Santos tem lesão, ele perde o melhor jogador dele. Os caras voltam, os caras não estão jogando nada. O Atlético contrata uma Kombi de jogador. Leandrinho, Natan, Terans. O Terans, qual que é a posição do Terans? Alguém que sabe dizer? Não vale falar meio para frente, hein? Qual que é a posição do Terans? Não dá para saber. Ninguém sabe que posição que o Terans joga. Leandrinho joga como? O cara jogou 20 minutos contra o São Paulo. O Natan. Tem o Edinho também. O Natan veio para ser o quê? Aonde que a gente entra, que a gente tenta entender um pouquinho da coerência. Porque se o Natan é para ser o camisa 10 do Atlético, e aí, ao ponto que o Casares é esse camisa 10 e o Casares sai, por que o Natan não entra? Porque quando ele entrou, ele não rendeu. Pois é, mas em 4 jogos, né? E aí você faz um investimento como você fez para trazer o camisa. Você tem que existir, então aí que tá. Aí eu te faço uma outra pergunta. Só para fechar aqui, Bill. Aí você imagina o seguinte, aí coloca o Tomás Andrade numa outra posição. Então, o que a gente consegue ver nesse resumo é que as contratações que o Atlético fez, elas não agregaram. O que a gente pode ver só o Zé Wellison. Nisso que a gente falou, né? sabe o que é? E o Tchará um pouquinho. Que não tem um culpado. Sim. É erro de direção, é erro de treinador e fase ruim de jogador. Junto isso tudo, é o caos. Agora, vamos fazer uma análise aqui. Na melhor fase do Atlético no Campeonato Brasileiro, o time tinha ou não um meio-campo pré-determinado, pré-estabelecido, que é de fato Lógico que a gente depende de uma análise criteriosa em relação a isso, mas quando você tem um meio-campo que está encaixado, E tinha. é mais fácil você mexer nas outras Era posições. Adilson, Luan, Blanco, Casares, o Roger Guedes e Ricardo Oliveira. Então pronto, Todo o que a mundo gente vê sabia hoje. qual que era o Atlético. É o que a gente vê hoje. Hoje não dá para escalar. Hoje o meio-campo hoje no futebol Hoje não, sempre foi o coração do time. coração do time. Se o meio-campo não está bem encaixado, se o meio-campo não tem uma pré-determinação, se os jogadores não têm um entrosamento, vai descambar o resto. A gente falou isso agora há pouco no bloco do Cruzeiro. Quando perde um do trio de meias, Robinho, Thiago Neves ou Arrascaeta, sente muita falta. Você imagina um time que não tem um. Mas tem uma outra coisa também. Eu entendo quando ele coloca um jogador, ele aposta no jogador e o jogador não joga nada. Mas aí não dá para botar a culpa nele. Beleza? É o Casares. Casares vai lá e resolve, ele não joga nada. Agora, quando o Thiago Largue promove o erro, ele complica a coisa mais Aí o ainda. erro é dele. Entendeu? Lá no Rio, eu acho que o principal... Exatamente. Muita gente falou, ele está queimando o Thomas Andrade. Não, ele não queimou o Ele Thomas queimou Andrade. ele mesmo, O né? Tomás para ficar sossegado, ele foi queimado. Ele que Thiago tomou Largue. atitude. Bom, nós vamos falar mais sobre essas mudanças do Atlético no último bloco, mas antes de chamar a Ana Cláudia, eu tenho uma dica para você que se preocupa aí com sua saúde e sua qualidade de vida.
O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Agora vamos dar uma passadinha rapidinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa, Ana. Vamos lá, então. O Mohamed do bairro Floresta falou: torcida do Galo, o time é fraco e instável. Rogério Gomes, Natan tem que bater a bola parada. O Eduardo Perdigão comentou que todos nós sabemos que o Galo tem um time limitado. Tô vendo o time perder os jogos que davam para ganhar. O Largue não está sabendo tirar o melhor dessa equipe, pois aceita que o Luan imponha a ser titular, que o Casares passeie em campo e não escala o Adilson junto com Zé Wellington. Agora, o Jonathan, de Governador Valadares, tinha primeiro perguntado se não era hora de deixar o Ricardo Oliveira no banco e colocar o Denilson, mas o Edu já respondeu. Mas como ele fez mais uma pergunta, eu vou fazer essa então e vai para você, Fred. Ele quer saber por que o Natan não é testado como camisa 10, já que o Casares está mal. Bom, um abraço aí, Jonathan. O seguinte, Já foi. ele foi testado, não funcionou, ele foi testado um pouco mais jogando pela esquerda. Eu acho até que ele mereceria um pouquinho mais de oportunidade. A questão é que o campeonato está no funil, né? Faltam 12 jogos para o fim do campeonato. Vai testar um jogador que ainda não passou essa segurança toda, né? Um jogador que passou por vários clubes da Europa sem se firmar. Originalmente ele é um camisa 10, mas que foi testado várias vezes pelo lado esquerdo. Não funcionou na Europa, está tendo uma outra oportunidade no futebol brasileiro. Acho um pouco arriscado tentar com ele. Merece? Chance? Merece. Será que agora, no final do Campeonato Brasileiro? Essa é uma dúvida que certamente passa também pela cabeça do Thiago Largue. E nós vamos falar mais sobre isso, então, no último bloco. Agora um recado para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando ainda sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí.